Olá! Após termos conhecido algumas complicações que pode acontecer durante e após a cirurgia, hoje nós vamos falar sobre os cuidados pré-operatórios e cuidados pós-operatórios e conhecer também algumas cirurgias e os seus cuidados específicos. Bom, vamos iniciar então sobre os preparos pré-operatórios. Então, esse preparo, ele tem o início no momento da internação do paciente até o momento que ele será encaminhado para a cirurgia. O pré-operatório ele é classificado em pré-operatório imediato, que é o período do momento da internação até o 24 horas antes da cirurgia, e o pré-operatório imediato, que é 24 horas antes da cirurgia até o momento que o paciente é encaminhado ao centro cirúrgico. O objetivo do pré-operatório é colocar o paciente, manter o paciente em melhores condições possíveis para garantir as melhores possibilidades para esse paciente e o mínimo de complicação. Como cada cirurgia tem as suas particularidades, então cada paciente vai ser tratado individualmente. Algumas cirurgias vai iniciar o seu pré-operatório dias ou até mesmo semanas antes da cirurgia acontecer, né? E tem outras cirurgias que vai ser preparado o paciente em minutos, né? Geralmente as cirurgias de emergências, né? Que vai ter esse preparo em minutos, porque o tempo tem que ser muito ágil, né? Então a perda de tempo não pode acontecer, porque o objetivo ali é realmente salvar a vida do paciente. Então, num caso de um acidente, por exemplo, onde o paciente precisa ser encaminhado urgentemente para uma cirurgia, senão ele pode entrar em óbito, né, e vir a morrer. Então, todo o preparo cauteloso que acontece numa cirurgia eletiva, nesse caso não acontece. Então, são avaliados simplesmente as situações para manter a vida do paciente e fazer o melhor possível para aquele paciente. Nesse preparo pré, nós abordamos, né, tratamos o preparo psicológico, né, que tem como finalidade passar a confiança ao paciente, tranquilizar, esclarecer todas as dúvidas, né, e ansiedade que ele pode vir a acontecer, não somente a ele, mas aos familiares, né? E o preparo físico, né, ele é dividido em preparo físico inicial, o preparo nas vésperas da cirurgia e o preparo no dia da cirurgia. O preparo inicial é quando o paciente vai ser submetido a exames laboratoriais, né, que são os exames pré-operatórios, né, exames esses que vão estar assegurando, né, a viabilidade ou não da cirurgia. Então, são exames que vai estar sendo selecionados e solicitados para avaliar as condições aí do paciente. Nesta fase, a enfermagem atua de qual forma? Então, o preparo do paciente, explicando todos os procedimentos que vão ser realizados, coletar e encaminhar os materiais que foram colhidos, né, para o laboratório, manutenção de jejum, se necessário, a aplicação de medicamentos, soro ou sangue, conforme a prescrição médica, realizar o controle,
né? Controle de diurese, controle da alimentação, enfim, conforme, né, a solicitação para esse paciente. Observação de sinais e sintomas, se o paciente estiver apresentando alguns sinais e sintomas específicos, e fazer todas as anotações bem clara e detalhada no prontuário do paciente. Preparo físico na véspera da cirurgia. Então, esse preparo tem como objetivo remover todas as fontes de infecção. Então, seria um banho, né, completo, então cabeça, couro cabeludo, né, todas as higienes, né, incluindo aí também as trocas de roupa, troca de roupa de cama, né, se o paciente estiver internado, limpeza de cortes de unhas, remover esmaltes, né, de mãos e pés, né. Então, por que remover esmalte, que é algo que a gente também coloca e pontua muito esse cuidado. As extremidades do paciente são os primeiros a apresentar alterações quando o paciente está com alguma complicação, quando está com alguma complicação respiratória, né, uma hipóxia aí, que é a falta de oxigênio, enfim. Então, elas começam a mudar de coloração. Se o paciente estiver com algum esmalte escuro, vai ficar um pouco mais tardio essa identificação. Então, por isso que deve-se remover o esmalte, tá? Barbear, no caso aí dos homens, né? Dieta leve no jantar, né? Ou até 8 horas antes da cirurgia. Lavagem intestinal ou gástrica, se for prescrito. Jejum após a última alimentação aí, conforme prescrição. Então, se é uma cirurgia que vai acontecer pela manhã, então o jantar ele vai ser antecipado. O jantar será a última refeição antes da cirurgia, né? Promover um ambiente tranquilo e repousante, verificar os sinais vitais a cada 6 horas ou conforme prescrição médica ou protocolo da instituição, que pode variar, pode ser até menos, né, a cada 4 horas. Pesar o paciente, então isso é de suma importância, porque mediante o peso do paciente é onde vai ser calculado as doses das medicações, tá? Orientar contra o uso de comadre e papagaio, explicar como se posiciona, como utiliza, né? Porque possivelmente após a cirurgia, esse será os utensílios utilizados para o paciente fazer as suas necessidades, né? Então a comadre é aquela espécie de uma pá, onde se posiciona atrás, assim, na região do bumbum do paciente, né? Dos glúteos, para ele fazer evacuação. No caso das mulheres, ela faz evacuação e também a urina, né? O homem faz a evacuação e o papagaio tem ali aquele outro modelinho que encaixa perfeitamente ali na região peniana do paciente, né, do homem, e ele consegue urinar. Então já explica para ele como funciona, né? Melhorar a capacidade respiratória desse paciente. Então, se ele tiver com alguma presença de secreção, né? Se ele estiver necessitando de alguma expectoração, então fazer aí os exercícios respiratórios, nebulização, tapotagem, né? Técnica de tosse para ele fazer melhor expectoração, ingesta hídrica, né? Então, bastante água, né? Extremamente importante para as secreções serem eliminadas com mais facilidade. E se o paciente fuma, ele tem que aí dar uma pausa aí nesse fumo, né? O ideal é que ele pare de fumar, mas no mínimo uma pausa aí durante esse período ele vai ter que fazer. Agora o preparo físico no dia da cirurgia. Então, verificar se o jejum se mantém. Tricotomia, que é a retirada dos pelos, né? Principalmente ali, fazer uma bela tricotomia caprichada na região que vai ser operada, 1 hora antes de caminhar o paciente para o centro cirúrgico. Dessa forma,
Vamos evitar acúmulo de micro-organismos, né, nos pelos, né, queira ou não queira, os pelos têm essa probabilidade maior de aderir micro-organismo. Tomar cuidado, né, com a gilete, ou se for fazer com a maquininha, né, de barbear aí, enfim, para não lesionar o paciente, por mais que seja um pequeno ferimento, será uma porta de entrada aí para micro-organismo e para possíveis infecções. Se o paciente estiver utilizando maquiagem, prótese, joias, isso deve ser removido, e no caso dos objetos devem ser guardados, identificados conforme a rotina da instituição. Verificar os sinais vitais, né, para ver se está tudo ok, fazer as anotações. O paciente deve urinar antes, né? Então, meia hora antes, o ideal é que ele vai ao banheiro e urine, né? Para esvaziar aí a bexiga. Aplicar as medicações pré-anestésicas conforme prescrição médica. Ajudar o paciente a passar da cama para a maca, né? Então, a maca é que vai ser através da maca que o paciente vai ser encaminhado para o centro cirúrgico, né? E quando for encaminhado toda a parte exames e prontuário, né? Então o prontuário dele completo, né? Onde vai constar todas as anotações, os exames que foram solicitados previamente também vai estar nesse prontuário. Então tudo isso tem que ser encaminhado ao paciente, tá? Então, a fazer a anotação do prontuário, isso é extremamente importante. Então, nós aqui, né, vocês que estão aprendendo isso, tem que ficar bem claro para vocês que a anotação de enfermagem, ela tem que ser perfeita, tem que ser clara, fidedigna que eu digo assim, nos procedimentos que foram realizados, no que foi apresentado, realmente é um diário, né, do paciente bem detalhado. Então isso é extremamente importante, porque algo acontecendo com esse paciente no momento ou num setor que você não estiver presente, através da sua anotação vai saber todas as informações do paciente e vai dar a possibilidade de uma continuidade de cuidado eficiente. Ok? Preparo da unidade do paciente e atendimento pós-operatório. Então, isso seria o que? Após a cirurgia, né? Então, esses são os cuidados que vai ser realizado após a cirurgia até a alta do paciente, onde visa ajudar a normalização das funções e o conforto desse paciente de forma rápida e segura. Então, o pós-operatório ele também se subdivide, né? Então, quais são essas classificações pós-operatórias? Então, temos o pós-operatório imediato, né? Que é o período de 24 horas do término da cirurgia, então do término até as 24 horas após, se trata do pós-operatório imediato. Depois nós temos o pós-operatório mediato, que é das 24 horas após até 7 dias após a cirurgia. E temos o pós-operatório tardio, que é o tempo após esses 7 dias, então todo o período aí que vai levar a cicatrização completa dessa cirurgia, é onde será ainda cuidado, né? Esse paciente ainda será cuidado no intuito de evitar e prevenir complicações. Então, conforme aí o paciente e também a cirurgia que ele realizou, esse pós-operatório tardio pode durar semanas ou até meses. Bom, nos hospitais que possuem dentro do centro cirúrgico a sala de recuperação pós-anestésica, que seria uma sala
onde o paciente é encaminhado após a cirurgia, né? Então, tem o centro cirúrgico, dentro do centro cirúrgico tem as salas operatórias e a sala operatória onde é de fato realizado o procedimento cirúrgico. E quando o paciente sai dali, ele é encaminhado para uma outra sala que ainda está ali dentro do bloco cirúrgico, né, dentro do setor, e essa sala chama recuperação pós-anestésica, sala de RPA, né? Então, o paciente, ele é recebido nessa sala para normalização dos seus reflexos e sinais vitais. Então, ele é encaminhado para essa sala para recuperar aí o efeito da anestesia, tá? E só depois de recuperado, ele é encaminhado para a unidade que ele vai ser internado. Ou é na clínica cirúrgica mesmo, ou na UTI, por exemplo. Aí aqui eu coloquei para vocês os cuidados de enfermagem ao paciente na sala de recuperação pós-anestésica. Então, conferir a identificação do paciente, fazer exame físico, fazer a monitorização desse paciente. Então, isso aqui é extremamente importante, né? Então, verificar frequência cardíaca, pressão arterial, a saturação de oxigênio, temperatura, nível de consciência, nível da dor, manter as vias aéreas permeáveis. Então, isso seria o quê? Manter as vias aéreas livres, né? Vias aéreas funcionantes, né? Instalar nebulização ou oxigênio em caso de oximetria 92 a 92%. Então, oximetria, acredito que agora, em meio à pandemia, todo mundo passou a conhecer o que é aquele oxímetro de dedo, né? Onde se coloca no dedo e é representado através de porcentagem, né? Então, paciente com 92% de saturação deve entrar aí com uma oxigenoterapia, mas obviamente que isso também vai ser acompanhado pelo médico anestesista, né? Como foi o anestesista que acompanhou todo o processo anestésico, ele também deve estar ali na sua retaguarda para cuidar desse paciente nesse período que ele está na sala de RPA, tá? Promover o conforto e aquecimento. Geralmente o paciente sente muito frio nesse período aí de recuperação pós-anestésica. Verificar as condições do curativo da ferida operatória. Verificar a fixação de sondas e de drenos, caso o paciente esteja utilizando esses utensílios aí, né? Então, no curativo, observar se tem presença de sangramento. Na sonda e dreno, verificar se estão bem posicionados e verificar se elas estão funcionando, né? Se o dreno está drenando, se a sonda está fazendo ali o papel dela. Anotar os débitos, né? Então, as quantidades que estão sendo eliminadas através desses dispositivos, né? Da sonda e do dreno. Fazer o balanço hídrico se estiver prescrito, né? Nós já falamos o que é isso, né? O balanço hídrico. Observar nível de dor, presença de náusea, vômito, né? Comunicar sempre aí o anestesista, né? Anestesiologista, né? Administrar analgésico antiemético, que é medicações para dor, no caso aí analgésico, antiemético para alívio de vômito e o antibiótico conforme prescrição médica. Manter a infusões venosas e verificar se está funcionante, né? Essa punção venosa. Observar se queixas de retenção urinária, né? Se o paciente está se queixando de dor na região da bexiga, se a bexiga está abaulada, né? Isso significa que ela está com retenção, o líquido não está saindo. Minimizar fatores de estresse. Orientar o paciente sobre o término da cirurgia, explicando para ele todo o processo da cirurgia. Se houver alguma intercorrência, o anestesista tem que ser comunicado imediatamente, ok? E após restabelecendo os reflexos, o paciente vai ser encaminhado para a alta daquela sala, né? E ser encaminhado para
para o setor de internação conforme está determinado. Aí, cuidados na internação. Então, isso seria o quê? Para o setor que vai estar recebendo esse paciente. Então, limpeza e ordem de todo o ambiente, arrumação do leito que ele vai ser acomodado, né? E arrumar o leito como tipo operado. Isso nós vamos ver na aula de introdução da enfermagem, que só o fato de como você posiciona a coberta e lençol do paciente já é uma forma de se comunicar. Para o paciente operado, tem uma técnica de arrumação. Então, toda a equipe que passar próximo àquele leito sabe que vai vir um paciente operado para aquele leito, entenderam? Fazer a limpeza e arrumação de mesa e cabeceira, providenciar o suporte de soro, colocar ao lado da cama, deixar o oxigênio e os equipamentos, né, utilizado aí para a oxigenoterapia já ali reservado para esse paciente. Ao receber o paciente no quarto, então transportar ele da maca para a cama, né, se atentar aí a movimentos bruscos, a observar aí o posicionamento das sondas, dos drenos, para que não há a tração dessas sondas, né? Então tem que posicionar de uma forma que você consiga mover o paciente e não desconectar, né, as sondas e o dreno. Então isso tem que ser feito por mais de uma pessoa. Manter o paciente deitado em posição dorsal, então deitado, né, se possível com a cabeça lateralizada. Caso o paciente vomite, ele não aspire, né, e assim também favorece a respiração do paciente. Aquecer o paciente de acordo com a sua necessidade, verificar as anotações que foram feitas lá no centro cirúrgico, né? Então, dar uma lida aí, né, no prontuário do paciente. Verificar os sinais vitais inicialmente, isso vai ser obviamente conforme o protocolo, mas possivelmente será no início a cada 15 minutos, depois a cada 30, depois a cada 45, e conforme a estabilização desses sinais vitais vai aumentando esse tempo aí para 4 em 4 horas, conforme o protocolo aí da instituição, tá? Enquanto o paciente estiver ainda semiconsciente, mantê-lo sem travesseiro e com a cabeça lateralizada aí pelos motivos que eu já falei. Observar o gotejamento do que está sendo infundido nesse paciente, né? Então, sangue, se tiver, medicações, se tiver, né? Então, se esse gotejamento, se ele está funcionando, né? Observar o estado de consciência desse paciente. Observar e anotar o estado do curativo, da ferida operatória, se ela está seca ou se está com presença de sangue. Verificar os conectores, né, como eu falei, então os drenos, as sondas, né? Então verificar se eles estão abertos, né? Quando o paciente vai ser transportado ou se a gente vai fazer algum movimento e tudo mais, os clamp dos drenos e sondas têm que ser fechados. Aí, depois de posicionar o paciente ali perfeitamente, esses clamp têm que ser abertos novamente, né? Então, verificar se está tudo ok. Manter o paciente em grades elevadas para evitar queda. Se o paciente estiver confuso, muitas das vezes vai ser necessário restringir os membros desse paciente, os membros superiores. Então, isso seria o que? Literalmente amarrar os braços e mãos desse paciente, porque se ele estiver confuso e tudo mais, ele pode começar a retirar, né? Então, a punção, o acesso venoso, a sonda, o dreno, ele pode ir puxando, né?
Então, para que isso não aconteça, a gente faz essa restrição temporária aí até que ele retome as suas condições neurológicas. Observar sinais e sintomas como palidez, sudorese, pele fria, lábios e unhas arroxeadas, hemorragia, dificuldade respiratória, né? Porque pode acontecer tanto complicações respiratórias como circulatórias. Então isso tem que estar atento aí por parte da equipe. Fazer as anotações no prontuário, como eu já falei, né? Isso é extremamente importante. E qualquer sinal alarmante, a equipe deve ser comunicada imediatamente, né? Então, sinais de alteração de nível de consciência, sangramento excessivo lá da região, no local onde foi feita a cirurgia. Então, enfermeiro e médico devem ser avisados imediatamente. Nas horas seguintes, né? Então, ao recuperar totalmente a consciência, avisar e explicar para o paciente, né, como que se procedeu a cirurgia, aonde ele está, né, o setor que ele está, e enfim, né, então explicar tudo o que aconteceu para o paciente, fazer a verificações de sinais vitais, verificar os dispositivos se continua funcionando, né, então soro, sondas, enfim, promover o conforto do paciente, medicar o paciente em casos de dor, quando necessário e conforme a prescrição médica. A primeira refeição do paciente só será feita após o retorno peristáltico, né? Então, conforme aí a orientação médica, conforme o paciente, né? O relato do paciente, a gente inicia aí a primeira refeição. Fazer a anotação dos volumes, né, que está sendo drenados, no caso aí do paciente que estiver utilizando drenos. Aí o pós-operatório imediato, né? Então, a deambulação, ela sempre será algo que será incentivado precocemente, né? Só em casos realmente de não possibilidade que isso vai ser algo ainda cauteloso, mas a grande maioria será precocemente, né? Então, dentro aí de 24 horas após a cirurgia, já estimula, já incentiva aí a deambulação. E logicamente que essa deambulação deve estar sendo feita aí com um acompanhante, né? Caso o paciente se desequilibre, etc., né? Tem alguém ali do lado para socorrê-lo, né? Então, nesse caso, como o paciente passou muito tempo deitado, a gente primeiramente eleva a cabeceira, espera um pouquinho, depois senta o paciente na beira do leito, espera um pouquinho, depois senta ele numa cadeira, e assim a gente vai fazendo gradativamente, tá? Caso o paciente se queixe de tontura e você observe a palidez desse paciente, retorna ele, né? Peça para que ele respire profundamente, né? E aí vai, né, retornando aí, pedindo para ele fazer conforme essa cautela aí, né? Um pouquinho de cada vez, até que ele se recupere totalmente, tá? O curativo, ele é diário ou conforme a necessidade do curativo, né? Então, realizar o curativo na técnica conforme a prescrição. E no caso dos drenos, se tiver muita drenagem, isso significa se o curativo tiver muita presença de líquido, de sangue, então não é indicado que aquele líquido fique, né, umedecendo essa região operatória por muito tempo. Então, muitas das vezes nesse caso vai ser feito curativo até mais de uma vez ao dia, tá? Geralmente os pontos são retirados após 7 dias da cirurgia ou mais, né? Então vai depender realmente do protocolo do médico, instituição e também da cirurgia.
Então aqui nós observamos, né? Então se faz aí uma ligação diretamente na região do jejuno, nessa figura a letra B, a gente observa mais ou menos, né, como vai ficar. Então fica ali literalmente uma comunicação entre o jejuno e a região externa. Não sei se vocês conhecem bolsa de colostomia, né? Então se coloca essas bolsas nessa comunicação externa, né, que é por onde o paciente vai defecar, né, através dessa jejuno, ou se for feito essa abertura em outra parte do intestino, vai levar outro nome. E colectomia, que é no caso a ressecção da parte do cólon, né? Também quando o paciente aí tem algum câncer, né? Então carcinoma é um tipo de câncer também, ou outros motivos aí que precisa retirar uma parte do cólon, uma parte do intestino, como essa foto aí, né? Então se retirou parte dele, né? Ó, figurinha A, figurinha B, como a retirada do colo, né? Então na parte final do intestino, né? Diminuiu, né, o intestino desse paciente. Então essa alça ascendente, descendente que nós aprendemos lá em anatomia foi retirada aí no caso desse tipo de cirurgia. E a colostomia, que é a comunicação igual lá que a gente explicou, né, no jejuno, na região do cólon, né? Se faz uma comunicação com a parte externa, tá indicada aí pelos mesmos motivos, trauma e câncer, obstrução, enfim, né? Onde necessita aí desse novo caminho, dessa nova possibilidade do paciente defecar, eliminar aí as suas fezes. Aqui onde tá, tem os rins, né? Onde tá essa bolinha, aqui é onde é a presença da colostomia. Então, nesses casos, o que seria os cuidados pré-operatórios, né? Então, explicar e fazer com que o paciente aceite essa sua nova possibilidade anatômica, né? Então, ele se adapte a essa nova situação, explique todas as técnicas de limpeza, enfim, dessa nova situação, né, que ele vai passar a conviver. Com certeza é um paciente que vai estar cheio de medos e dúvidas, então estar ali à disposição para estar esclarecendo, tá? Então orientar como se usa esse dispositivo, né? E preparar o intestino de acordo com a prescrição médica, né? Se vai ser necessário um jejum intenso, uma lavagem, né? Então, conforme a prescrição, fazer esse preparo aí. O pós-operatório nesse caso, né? Então, explicar como o que é a bolsa, né? Então, a bolsa coletora, ela deve conter um orifício que se comunica com o estoma, né? Então, o estoma é aquela região que vai ficar ali, vamos dizer, que vai ser a comunicação, né? Então, seja lá ilho, seja lá cólon, né? Seja lá jejuno. Então, esse estoma, que é a abertura. Nós temos que ter uma bolsa coletora que vede, né, 100% esse estoma. Por quê? Porque as excreções que sair, né, desse estoma, elas são ácidas, né? Então ela contém enzimas que podem lesionar a pele da barriga do paciente, né, da região abdominal. E essa bolsa também tem um orifício inferior,
que é um orifício para facilitar que o próprio paciente consiga esvaziar essa bolsa sem precisar trocar toda a bolsa toda vez que ele, né, eliminar, né? Então essa bolsa, de fato, essa nova possibilidade anatômica faz com que o paciente faça as suas eliminações sem controle, né? Diferente das condições naturais, né? Pelo ânus e tudo mais, onde você controla, deixa eu segurar até chegar na minha casa, né? Coisas desse tipo. No uso dessa nova possibilidade anatômica não tem essa possibilidade, tá? Após o retorno do peristaltismo, são oferecidos dietas líquidas, né, sem resíduos grandes e consistentes, né, e são oferecidos em pequenos volumes para evitar aí a excitação do peristaltismo. Então, para evitar com que esse intestino, né, com esse sistema digestório aí, ele funcione, né, a todo vapor. Queira ou não queira, ele sofreu uma lesão ali para fazer essa cirurgia. Alimentos muito quentes, cigarro, alimentos muito ácidos, eles devem ser evitados também aí para poupar o peristaltismo. Peixe, cebola, repolho, geralmente são alimentos que deixam as fezes com um odor muito forte. Então isso tem que ser orientado para o paciente também. Então, orientar o paciente quanto ao autocuidado para que ele mesmo consiga ser independente, ouvir os seus receios e dúvidas pela nova situação e estimular a ingesta hídrica. E em torno de 60 dias esse paciente voltará às suas atividades normalmente, né? Logicamente, se não tiver nenhuma complicação. Bom, outra coisa que a gente deve deixar claro aí nessas cirurgias que acabamos de detalhar é: estoma significa apenas uma abertura realizada na parede abdominal, né? Que na verdade é também algo feito aí nessa cirurgia que nós falamos. E ostomia é uma construção de um novo trajeto, né? Então, queira ou não queira, esses casos que nós falamos aí anteriormente, ileostomia, jejunostomia, colostomia, eles são a junção dessas duas situações, que é a abertura e também a construção de um novo trajeto, tá? Então, nesse caso aí, como já falado, vai ser necessário a utilização de bolsa, né, para coletar, no caso aí que nós falamos, para coletar fezes, né, porque se trata aí de situações e de aberturas, de reconstruções feitas no intestino. Então, é uma bolsa aí utilizada para coletar fezes, né, nessa situação. Aqui é o modelo de bolsa, tá? Então, essa é a bolsa de colostomia, certo? Então, uma bolsa do tipo intestinal, né? Então, é uma bolsa que ela tem a parte que vai estar drenando, né? Então, a parte que vai conectar com o estômago e o seu fechamento aí com um clamp, né? Ou com uma válvula de fechamento para que não haja aí o extravasamento dos dejetos aí, né? Sem que o paciente ele mesmo faça essa liberação, tá? Então, nessa primeira foto onde tem 3 uma do lado da outra, vocês observem aqui na parte inferior que elas têm esse velcro adesivo. A outra aqui, o outro modelo, é literalmente um pininho, né, que faz o fechamento aí dessa parte inferior. A outra foto aqui do ladinho é um clamp, né? Então esse objeto que tá aqui embaixo, ele é um clamp, é como se fosse um pregador. E aí você prega aqui nessa região final da bolsa,
tá? E aí, na hora que quiser fazer a higiene, vai estar abrindo esse clamp, né, ou esse dispositivo ali, né, o pininho, ou o velcro, enfim, e se posiciona assim próximo de uma privada, por exemplo, e deixa ali a bolsa esvaziar. Vamos falar um pouquinho agora sobre cirurgias cardíacas, né? Nós temos diversos tipos de cirurgias cardíacas. Temos as angioplastia, que são cirurgias utilizadas para melhorar o fluxo de sangue dentro de uma artéria coronariana, uma artéria que está sofrendo por obstrução de uma placa de ateroma que se formou aí ao longo dos anos e que essa obstrução está interferindo na circulação do sangue. Então, a angioplastia são as cirurgias que têm esse objetivo, né, que é melhorar essa obstrução, né? Essa foto que vocês estão observando é uma técnica de stent, né? Então, esse objetozinho aí, esse aramado aí, ele entra dentro da artéria, fechado. Então, imagine um guarda-chuva, ele entra fechado, né, igual a primeira fotinha dele ali, e depois, na segunda foto, ele é aberto. Então, é como se fosse um balão que nós conseguimos acionar, e esse balão infla e automaticamente abre também esse stent. Aí, esse stent vai o que? Ele esmaga, vamos dizer assim, essas placas de gordura, né? Pressiona elas assim na parede da artéria e faz com que essa obstrução seja resolvida. E esse stent fica lá, nessa região, por tempo indeterminado. Aqui é uma outra técnica de cirurgia cardíaca, que é a revascularização da artéria coronariana. Nesse caso aqui, se utiliza às vezes outro vaso, no caso a safena, né, que é a veia da perna, e ela é conectada. Então, se faz um novo caminho, né? Então, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, que está em amarelinho, né? Que é que está ao redor, tem essa massa amarela. Então, uma revascularização. E aí se desvia o sangue do caminho aonde existe uma obstrução grave, né? E aí o sangue vai passar, porém, por um outro caminho que foi feito aí por técnica cirúrgica, utilizando aí, reaproveitando outro vaso aí, no caso da safena. Também temos as cirurgias que reparam o funcionamento de válvulas defeituosas, válvulas que não estão funcionando, e aí se faz aí também o reparo, o reposicionamento dessas válvulas, né? Se fala válvulas na frase aí, que também é um termo correto, tá? Então, o pré-operatório desse tipo de cirurgia, né, de cirurgia cardíaca. Então, realizar a tricotomia da região, como nós falamos anteriormente, e todo o objetivo, né, dessa tricotomia. Lembrando que tricotomia é a remoção de pelos. Vão anotando aí no caderninho de terminologias, hein, pessoal? Fazer a medicação pré-anestésicas conforme prescrição médica, preparar o paciente, né, sua ansiedade, esclarecimento e tudo mais, e todos os procedimentos que estiver prescrito para esse paciente, tá? Avaliar o estado emocional, diminuir suas ansiedades, encaminhar o paciente ao centro cirúrgico, para onde vai ser realizada a cirurgia. Geralmente é uma cirurgia que tem uma duração de até 6 horas, né? E com certeza esse paciente vai ser encaminhado para uma UTI, né? Porque cirurgia cardíaca é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia complexa. Então, com certeza é um paciente que será encaminhado para a UTI, para ser monitorizado, né? Vai ser utilizado medicamentos cardiovasculares, vasoativos, né?
Então, é um cuidado literalmente intensificado para esse paciente. Pós-operatório para esse paciente, né? Então, vai garantir a oxigenação adequada para esse paciente, né? Conforme a sua necessidade respiratória, conforme a sua insuficiência respiratória, que é algo comum que pode acontecer após uma cirurgia de coração aberto. Monitorização hemodinâmica para esse paciente durante todo o período de pós-operatório, né? Para avaliar o seu estado cardiovascular, seu estado respiratório, né? O seu equilíbrio hidroeletrolítico, né? E assim evitando complicações maiores para esse paciente, né? E se houver complicação, vai ser fácil de reconhecer, vai ser reconhecidas aí o mais rápido possível e já dá para agir, né? Intervir nessas complicações. Monitorar a drenagem o drenos, né? Então, os drenos torácicos mediastinais, então os drenos aí que vai estar responsável por drenar líquidos do mediastino. O mediastino é o espaço ali onde o coração se posiciona, né? Então, com certeza é um paciente que vai necessitar de drenos, né? Drenos, pessoal, é utilizado muitas das vezes quando há uma manipulação muito grande nos tecidos aí do paciente. Esses tecidos tendem a liberar líquido por um determinado período após essas manipulações. Então, por isso que se utiliza drenos, né, para que esses líquidos que estão sendo liberados pelos tecidos, eles sejam extravasados e não fica acumulado ali dentro do organismo do paciente, possibilitando aí infecções e complicações. Por isso que se utilizam drenos aí nesse período inicial pós a cirurgia, tá? Administrar os medicamentos conforme a prescrição médica, monitorar complicações como as hemorragias, choques, arritmias, febre, minimizar a ansiedade do paciente, manter o volume adequado de líquidos, né, que esse paciente deve ingerir e eliminar,